Vaso vagal, síncope, pressão baixa, a famosa 12 por 8, né? 12 por 8, a famosa. Me ocorreu um detalhe importante, uma situação importante, na semana passada. Não sou médico, não sou doutor, não sou catedrático no assunto, mas durante um certo tempo da vida eu passei por esses detalhes, né? De acreditar que pressão baixa seria uma coisa normal, uma coisa natural, embora eu tivesse já assim o pensamento do que não seria. Mas como sempre ouvia falar de que era uma coisa normal, 12 por 8, a pressão cai, você tem aquele desmaio, isso é uma coisa natural, não pode ser natural. Tanto é que essa semana agora que passou, no dia 11, não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, não vou falar de futebol, mas o assunto leva a mais ou menos esse detalhe. Então o jogador Oscar, né, que nesse momento está vinculado ao São Paulo, teve um problema de síncope, de síndrome vasovagal, pressão baixa, aquela famosa 12 por 8 que eu acabei de citar. Então, vamos falar sobre esse assunto que é super importante. E como eu passei por esse processo, então eu acho que é o meu lugar de fala. E vamos conversar sobre isso, da minha forma leiga, mas por ter passado pelo problema. Então vamos direto ao assunto, não vamos ter nem vinheta. Vamos continuar. Durante muito tempo, eu, aí por volta dos meus 7, 8, 9 anos, né, variavelmente ia comprar alguma coisa para minha mãe, quando ela pedia para comprar pão, alguma coisa assim, uma coisa bem normal para aquela época que a gente vivia, né, onde nós, com 8, 9, 10 anos, íamos na padaria comprar pão para poder tomar o café. Então, eu normalmente era indicado para ir, então não reclamava, porque seria uma coisa interessante. Minha mãe estava pedindo para fazer alguma coisa, então, sinal que eu era importante, né? Que eu fazia alguma diferença. Então, eu ia sempre comprar o pão. Às vezes, eu mesmo falava, mãe, me dá que eu vou lá comprar o pão. Então, um certo dia, eu fui na padaria, como sempre, né? Fui, como eu estou falando para vocês, e aconteceu de eu sentir alguma coisa estranha e parecia que as coisas estavam escurecendo e tinha umas luzinhas assim pairando no ar e a minha visão ficou meio turva. E então meu primeiro instinto, o instinto que eu tive aqui naquele momento, foi sentar no degrau, né, na diferenciação do chão da rua para a padaria. Minha primeira intenção foi sentar. Eu sentei e fiquei ali parado. Aí veio uma senhora, olhou para mim e perguntou, você está se sentindo mal, menina? Eu falei, não, é que eu tenho pressão baixa. Ela, ué, você é tão pequenininho, já sabe o que você tem pressão baixa? Então, era uma coisa natural, né? Dizer que era pressão baixa, aquela coisa toda. Como eu era uma criança, então eu ouvia falar aquilo, então para mim era uma coisa normal. Só que não. Então, como eu falei para vocês a respeito do jogador do São Paulo, o Oscar, né? Não sei se vocês conhecem, mas teve essa semana esse problema. Estavam fazendo o teste, né? Para avaliação, né? E ele desmaiou no teste que estava sendo feito. E nesse desmaio foi feito o atendimento e chegaram à conclusão de que a pressão dele desceu a níveis quase zero e, portanto, ele teve esse problema e foi ser atendido diretamente no hospital. E o assunto é complicado, né? A situação dele não é aquela situação muito tranquila. Então, amigos, a situação dele não é nada satisfatória, é uma situação assim tanto quanto complicada, mas ele foi atendido e fizeram aí uma bateria de exames para identificar qual seria o problema.
foi justamente a síndrome do vaso vagal, né? Que ela é um interligamento aí entre o que eu estava falando sobre a pressão baixa a 12/8. Como eu estou falando para vocês, eu não sou médico, não sou especialista, mas passei por isso e um bom tempo da minha vida eu convivi com essa sensação horrível de estar em alguns lugares e de repente escurecer tudo e eu perder os sentidos. Então, eu digo que é o meu lugar de fala porque passei por essa situação. Então, é uma coisa que muita gente talvez passe e nem saiba o porquê que isso acontece. Então, durante muito tempo eu comecei a pesquisar, a me preocupar com essas situações e cheguei a algumas conclusões por mim mesmo. Por exemplo, eu identifiquei que quando eu levantava muito rápido da cama, por algum motivo ou outro, eu não sabia mais ou menos onde é que eu estava mais. Eu já tinha uma situação complicada para mim, eu não conseguia me posicionar, então eu comecei a ver que tinha algumas coisas que não estavam batendo. Então, quando alguém me acordava assim muito rápido, né? Uma coisa muito abrupta, eu também sentia algo estranho, então eu comecei a fazer a ligação entre as coisas. Teve outras situações, por exemplo, estando no local com muita gente junta, aquela aglomeração de pessoas, eu não me sentia muito bem, então era um outro ponto, um terceiro ponto. Então, e outras situações de ficar em pé durante muito tempo, e isso também dava esses gatilhos de sentir alguma coisa diferente e sentir que as coisas estavam escurecendo e eu não estava me sentindo muito bem. Aí eu começava a bocejar, desculpe a palavra, mas eu vou ter que colocar, começava a rotar, né, vamos dizer assim, aqueles, né, gases, alguma coisa. Então tudo isso foi se juntando e eu fui catando essas coisas, né, juntando essas coisas e acabei chegando à conclusão de que aquilo não era uma coisa normal. Eu precisava ter alguma informação mais completa, então eu comecei a pesquisar e procurar atendimento para que isso fosse resolvido. Então, há pouco tempo atrás, há vamos dizer assim, uns 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui procurar o atendimento e fui fazer o teste Tilt, né? Teste Tilt, que é uma prancha, né? Tipo uma cama, uma prancha onde a gente fica deitado, né? Monitorado, né? Para sentir o batimento cardíaco, aquela coisa toda, uma preparação toda especial. Então, você fica numa prancha e você fica num plano assim e, de repente, né? Deixa você um pouco assim, mais ou menos nessa altura, e você fica ali colocado na prancha e a prancha faz isso e depois volta. Foi o teste mais importante que fez com que eu realmente tivesse a certeza do que a síndrome vasovagal e esse detalhe da pressão baixa, 12/8, tudo isso estava interligado. E o atendimento que foi feito, né, me foi perguntado, né, claro, pelas minhas condições físicas, a pessoa que me atendeu falou, né, perguntou: você faz atividade física, né? Falei para ele: sim, faço atividade física, vou à academia, faço calistenia. E ele falou: mas como que você se sente assim fazendo? Eu me sinto bem, não tenho nenhum problema quando estou fazendo os exercícios e tal. Ele: pernas, o que você faz com as pernas? Você faz exercício para as pernas normalmente? E eu confessei a ele que não normalmente. Então ele falou para mim o seguinte: fortaleça as suas pernas, faça mais exercício para as pernas, fortaleça mais os membros inferiores para que você não tenha tanto esse problema. Você vai ver que vai diminuir bastante.
Então, eu fui diagnosticado com essa síndrome do vaso vagal, que é essa mesma coisa que o jogador Oscar teve. Então, hoje eu pratico mais o treino de pernas e digo a vocês que não tenho sentido mais, não tem mais acontecido da minha pressão diminuir e de eu ter esses tipos de estalos, né, de gatilhos que eu tinha anteriormente. Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês é para vocês perceberem que a atividade física é sempre importante a gente tocar nesse assunto. A atividade física te ajuda, né, a consertar alguns errinhos aí no meio do caminho aí na nossa vida. Então, a atividade física é super importante, é super necessária. E para os homens que não gostam de fazer exercício para as pernas, eu digo que é necessário, fazê-los, porque o exercício para as pernas é de suma importância para que você não tenha esse tipo de problema que eu me encontrava. Então, atividade física e treinamento para as pernas, eu acho que você precisa fazer para que você tenha mais ou menos esses sintomas que eu tinha, né, que aconteceu comigo, como aconteceu com o Oscar, esse jogador do São Paulo, na semana passada, não venham a acontecer. Talvez ele não tivesse tido esse problema anteriormente, ou já tivesse e não percebeu. Só que agora foi chamado mais atenção por conta dos testes que ele estava fazendo no São Paulo. Então, preste bem atenção nesses toques. E isso talvez sirva para você, sirva como uma ajuda para você. Valeu? Então, não sou médico, não sou doutor, não sou especialista, mas pesquise e fique sabendo desses sintomas, né, do vaso vagal, da síncope e da pressão baixa, a famosa 12/8. Se preocupe, a sua saúde está em primeiro lugar. Vem comigo aqui no Amante da Vida. Se inscreva no canal e vamos juntos. E ative aí o sininho e tal. E passe aí à frente para, de repente, pode ajudar alguém. Valeu? Sigamos juntos aí. Paz e bem para você e para mim também. Tchau.